Hoje vamos falar num assunto que interessa a muitas mulheres, a gravidez e fertilidade, abortos e a doença celíaca. Para isso eu tenho como minha convidada a obstetra e ginecologista a doutora Terezinha Simões. Mais uma vez, muito obrigada. Vou passar a palavra só para fazer uma pequena apresentação sua e depois vamos começar aqui. Então, que se apresentasse. O meu nome é clínico, é Terezinha Simões, sou ginecologista e obstetra da maternidade Alfreda Costa. Trabalho na consulta de alto risco, fundamentalmente na área da gravidez múltipla, nos gêmeos, e trabalho também num serviço de infertilidade. Estou de máscara porque estou de urgência e estou num sítio onde efetivamente estão outras pessoas e, portanto, não tenho que estar protegida. A doença celíaca pode ou não pode afetar, ter ou não ter influência na percentagem de infertilidade e de abortos? Pode. A doença celíaca pode diminuir a fertilidade tanto nos homens como nas mulheres. Por exemplo, e muitas vezes portanto, como doença genética surge na infância e às vezes as pessoas têm pequenas, apenas crises de diarreia e nem sabem que têm uma doença celíaca, mas ele pode afetar logo a altura em que se tem a primeira menstruação. Está descrito que as raparigas com doença celíaca vão menstruar mais tarde, vão ter mais irregularidades menstruais em relação às crianças, às jovens que não têm doença celíaca. Também está provado que quando há uma dieta adequada, essa primeira menstruação mais tarde não ocorre. Ocorre mais naquelas que, efetivamente, não há um cumprimento da dieta. Uhum. Além dessas alterações, por exemplo, nos rapazes estão associadas a alterações do próprio esperma. São, digamos, subférteis, muitas vezes com o esperma que não é tão fértil como o dos homens que não têm doença celíaca. Nas mulheres, o facto de terem dificuldade em engravidar, um bocadinho mais dificuldade em engravidar, mas quando engravida também pode haver consequências em termos de aumento do risco de aborto espontâneo, aumento do risco daquilo que nós chamamos das restrições, portanto, bebês que não crescem adequadamente e alterações, às vezes, hormonais mais inespecíficas. Portanto, por exemplo, está descrito na doença celíaca também alterações da tiroide, tudo isso, por exemplo, as alterações da tiroide em si também podem facilitar a infertilidade e o não sucesso na gravidez. Uhum. Sim, a doença celíaca normalmente tem uma série de doenças autoimunes que podem vir associadas, claro, e estarem um pouco camufladas. Uma mulher que queira engravidar, quais são os principais cuidados que elas terão que ter antes de pensar em engravidar? Como em qualquer doença crónica, qualquer doença crónica, o ideal é engravidar numa fase equilibrada da doença. É óbvio que devem estar a cumprir a dieta e não devem estar numa fase de queixas e de doença ativa, porque nós sabemos que quando estão em doença ativa há um maior risco então do aborto, há um maior risco de dificuldade em engravidar. São coisas que muitas vezes são completamente anuladas, ou pelo menos vão para valores normais nas mulheres que cumprem rigorosamente a sua dieta. Portanto, não convém nunca qualquer mulher que tenha uma doença crónica engravidar sem estar com a sua doença equilibrada, seja doença celíaca, seja qualquer outra. Uhum. Basicamente, aconselha sempre que antes de pensar em engravidar sejam seguidas e vigiadas clinicamente para ver se está tudo equilibrado. Sim. E se é. Até porque há muitas vezes há alterações a nível de certas vitaminas, por exemplo, estão descritas alterações do zinco, estão descritas alterações do ácido fólico, que podem estar mais baixos se as mulheres não tiverem uma fase equilibrada. E tudo isso vai facilitar um mau desfecho da gravidez. Uhum. Certo. E para o caso das
mulheres que não têm diagnosticada a doença celíaca, porque nós sabemos que, embora seja uma doença típica da infância, há muitas mulheres que só são diagnosticadas em idade adulta e muitas bem adultas, cada vez mais tarde há o diagnóstico da doença celíaca. No caso de haver problemas de infertilidade, de abortos frequentes, é normal procederem a um despiste da doença celíaca? Por rotina, não. Claro que podemos proceder, se houver, por exemplo, queixas do género diarreias frequentes, se houver qualquer queixa gastrointestinal, aí pode ser pesquisada. E nós já temos, por exemplo, aqui na maternidade, diagnósticos que foram feitos na gravidez. Porque a gravidez em si também pode, numa situação que não esteja controlada, pode agravar os sintomas e algumas vezes aquilo é diagnosticado. Agora, se me pergunta se por rotina, num casal infértil, nós vamos estudar se eles têm doença celíaca, não, por rotina não, a não ser, lá está, que existam queixas que nos façam suspeitar. Ok. Tem por acaso noção de qual é que é a percentagem de mulheres celíacas? Se calhar. Na população geral, a doença celíaca tem uma prevalência de 1 a 2% da população. Sim, exato. É essa, portanto, provavelmente das nossas grávidas. Agora, sabemos que quando vamos estudar populações, por exemplo, inférteis, encontra-se uma percentagem da doença superior. Pode ser quase 3 a 4%. Portanto, lá está. É uma prevalência que é bastante superior à prevalência na população geral. Ok. E também está provado que, também já disse, mas só aqui para salientar e reforçar, que o não cumprimento de uma dieta isenta de glúten pode trazer complicações a nível do sucesso da gravidez ou até do desenvolvimento do próprio feto, certo? Sim, estão descritos mais partos prematuros, estão descritos bebés que não crescem tão bem, portanto, porque há, no fundo, uma má absorção e às vezes até nem se encontra, digamos, quando vamos estudar, por exemplo, os ácidos fólicos, vamos estudar, não encontramos grande desequilíbrio, mas está descrito que o desenvolvimento do feto não é tão adequado como numa mulher sem qualquer patologia. Mas se houver um rigoroso cumprimento da dieta, isso em princípio também não se verificará. Não, sim, habitualmente se a dieta estiver equilibrada, claro que se a mulher fizer muitas restrições também não ajuda, mas se tiver uma dieta equilibrada e que se alimente adequadamente e que tenha um aumento de peso adequado na gravidez, a maior parte das vezes, mesmo a taxa de abortos, está descrito que nas mulheres com uma dieta equilibrada, portanto sem glúten, essas mulheres têm a taxa de aborto vai para o normal, fica normal. Portanto, sim, diga. Já agora, qual é que é mais ou menos a taxa normal? Embora este é um assunto um bocadinho tabu, porque não se fala muito, muitas mulheres quando têm aborto até, entre aspas, escondem a situação, não se sentem confortáveis. Qual é que é uma taxa normal de... Uma em cada 5 gravidezes. Uma em cada 5? Em cada 5 gravidezes, a gravidez não vai evoluir. Agora, nós consideramos que é uma taxa de aborto anormal quando há 3 abortos espontâneos seguidos, porque isso já não é normal. É normal, por exemplo, uma mulher, mas depende um bocadinho também das faixas etárias. É óbvio que se tivermos uma mulher com mais de 40 anos, a taxa de aborto é muito superior. Mas estamos a falar numa mulher até aos 35 anos, o normal é ter um aborto em cada 5. Agora, a repetição de abortos já implica uma investigação. E aí já pode, eventualmente, a doença celíaca fazer parte da investigação. Se houver queixas gastrointestinais. Se não houver nenhuma queixa, ninguém vai pesquisar. Agora, se houver queixas gastrointestinais, é uma das hipóteses diagnósticas. Também já falamos aqui, era outro ponto que eu tinha aqui, que a própria gravidez pode, entre aspas, disputar o desenvolvimento da doença, quer na própria gravidez e quer após o nascimento da criança, dado as alterações hormonais, correto?
Sim, e o que acontece também é que às vezes no pós-parto também pode haver um agravamento em termos de doenças endócrinas, de outro tipo de patologia. Portanto, a grávida celíaca, após o parto, pode também ter mais complicações do que em relação a uma mulher que não tenha patologia celíaca. Claro que se ainda por cima estiver desequilibrada em termos nutricionais, pior. Ok. E a gravidez? Sim, a gravidez, eu sei, falo por mim, não é? Que depois do meu filho foi-me diagnosticado lúpus 5 ou 6 meses após o nascimento dele, ou seja, toda a alteração hormonal conseguiu fazer acordar uma doença que estava, entre aspas, meia adormecida e muitas vezes explota outro tipo de doenças autoimunes nas mulheres celíacas, que é preciso serem basicamente serem seguidas com atenção. Por exemplo, as tiroidites, as alterações da tiroide, que também é uma doença autoimune, que lá está, muitas vezes no pós-parto, é desencadeada. Claro que se já existir uma doença autoimune de base, aquela mulher tem maior risco. Daí que mesmo no pós-parto, não é só, portanto, pré-gravidez deve estar equilibrada, durante a gravidez deve ser vigiada adequadamente e fazer uma dieta adequada, mas mesmo depois do nascimento da criança, principalmente nos primeiros tempos, também tem que se vigiar e pelo menos alertar que há determinadas alterações que podem surgir e que ela deve consultar um médico para ver o que é que se passa. Não sei se tem mais alguma coisa que acho importante de alertar e de acrescentar aqui para esta situação. Há um outro aspecto que também está, é o tempo em que as mulheres com doença celíaca são férteis. Estão descritas, principalmente, lá está, se não houver uma dieta adequada, a menopausas precoces. Portanto, eu aconselho a jovens com doença celíaca diagnosticada a que não deixem para muito tarde o engravidar, porque o que está descrito é que o seu tempo fértil está reduzido em relação às outras mulheres. Tanto mais reduzido, quanto mais desequilibrada for a dieta. Portanto, nada de esperar aos 40 para ter os seus filhos, porque os 40 às vezes é a idade para a outra população, a idade em que se mantém férteis, nas mulheres com doença celíaca é melhor 45 anos, já está fisicamente muito bem e cuida-se e tem ótimo aspecto, mas os ovários têm 45 anos e nós não os conseguimos rejuvenescer. E há certas patologias que nós sabemos que se calhar a probabilidade da gravidez correr bem é até uma determinada faixa etária e, portanto, não se deve facilitar, principalmente se há uma patologia autoimune deste género. Porque a falência ovárica também é, o facto do ovário deixar de funcionar, muitas vezes também é por anticorpos. A menopausa precoce, uma das grandes causas é exatamente uma doença autoimune, que em vez de atacar o intestino, ataca o ovário. E o que sabemos é que as pessoas com predisposição para doenças autoimunes podem ter predisposição para doenças autoimunes em diversos órgãos. E, portanto, é o conselho que eu dou, não fiquem à espera dos 40. Não quer dizer que não consigam, mas não sigam o meu exemplo, basicamente. Exatamente. Eu vou deixar aqui uma frase que foi a doutora que me disse, já o meu filho tinha nascido, e que esta ficou-me na memória. Eu vou partilhar aqui com todas as mulheres que neste momento possam estar a passar por algum período de dificuldade em engravidar e que queiram seguir o seu sonho, que toda a mulher tem o direito de ser mãe. É mesmo isso. Toda a mulher, esse é que é o seu lema, que toda a mulher tem o direito de ser mãe pelo menos uma vez na vida e que vocês estão lá para lutar ao lado delas, para as apoiar e para concretizar esse sonho. Eu acho que esta frase ficou-me na cabeça quando me disse.
Há muitas pessoas que acham porque a pessoa tem uma determinada patologia que devia ficar quieta, mas é mesmo isso, toda a mulher tem o direito de cumprir esse seu sonho. Eu acho que não há nada melhor da vida do que realmente os nossos filhos e fico muito triste quando as pessoas não conseguem ter esse... Tem mais alguma coisa a acrescentar, doutora? Não, olha, não tenho, foi um prazer estar aqui convosco, é sempre um prazer tentar esclarecer aqui dentro daquilo que eu sei e principalmente ajudar, né, nestas situações, tive todo o prazer. Muito obrigada, doutora, e obrigada pela sua disponibilidade e até uma próxima. Beijo.